Nessa videoaula eu vou revisar com vocês o trabalho de expansão contra uma pressão externa constante, ou seja, a expansão irreversível, e o trabalho de expansão isotérmica reversível. Esses dois temas já foram trabalhados em aulas anteriores. Agora vamos consolidar o entendimento, né? Então você tem aqui o seu sistema. O sistema corresponde ao gás que está aqui confinado em um cilindro. Esse cilindro é vedado por um pistão. Olha o pistão aqui. Esse pistão é móvel. E imagine que o pistão não tem peso. Imagine que o pistão não tem atrito com o cilindro e ele está sujeito a uma pressão externa. Você pode imaginar que inicialmente você tem uma presilha aqui, ou presilhas que mantém o pistão nessa posição. Imagine que a pressão do gás seja maior que a pressão externa. Então, por exemplo, você pode ter o gás a 10 atmosferas e uma pressão externa de 1 atmosfera. Uma vez que você remove as presilhas, o gás se expande até o equilíbrio mecânico ser atingido, ou seja, até a pressão interna se igualar à pressão externa. E você já sabe que o trabalho, então, é W igual menos pressão externa, ΔV. Esse menos aqui entra na fórmula para garantir que a energia do sistema diminua com a expansão. Porque após a expansão, a capacidade do sistema mover o pistão diminui. A dedução disso aqui nós fizemos na aula anterior, mas você pode pensar também nessa dedução em termos de integrais. Se você faz ensino médio, não precisa ter medo, eu já vou colocar um modelo aqui, né? Então imagina assim, ó, você tem integral de uma função, deixa eu pensar, dx, simplesmente dx. Então isso aqui vai ser x mais uma constante. Se você incluir na integral os intervalos de integração, então você tem lá integral de dx, só que eu quero saber o valor dessa integral no intervalo de x inicial até x final. Então isso aqui vai ser também x, só que você tem que avaliar isso de x inicial até x final. Então vai ser assim, x final menos x inicial, que é igual ao delta x. Então você pode pensar assim, que o trabalho é igual menos pressão externa, que multiplica pela variação infinitesimal de volume. Aqui eu estou com pouco espaço, então eu vou apagar, e até para não confundir vocês, eu vou mudar a cor da minha canetinha. Então vamos lá, vou usar agora uma canetinha azul. Então, eu tenho assim que o trabalho é igual menos pressão externa dV. Vou colocar aqui um Dzinho na frente do trabalho também com um tracinho cortado aqui. Não se preocupem com isso, eu não vou integrar esse lado esquerdo aqui porque o trabalho não é uma função de estado. Então eu vou dizer assim que o trabalho vai ser igual a menos, vou integrar o lado direito aqui. Pressão externa é constante, então o que tem de constante fica para fora do sinal de integração, e aqui dV. Eu integro de volume inicial a volume final. Então se você seguir esse modelo aqui, você vai ver que é a mesma integral, e o trabalho fica igual a menos pressão externa, ΔV. Aí na descrição desse vídeo, você tem a dedução dessa expressão aqui para o trabalho de expansão irreversível de uma outra maneira, sem usar integral. Mas aqui digamos, por dever de ofício, coloquei a integral aqui. Não é nada para você se desesperar. Provavelmente nós não vamos usar muito integral aqui nesses problemas, né? Vamos resolver uns dois probleminhas aqui de expansão irreversível. Sim, por que a expansão irreversível? No sentido de que a expansão, como é que eu poderia dizer? Ela não pode ser revertida por uma mudança infinitesimal na pressão externa. A expansão só pode ser revertida, transformada em compressão, se você tiver uma pressão externa maior que a pressão interna.
Você pode também pensar que a expansão é espontânea, portanto, irreversível, porque a pressão dentro aqui é maior que a pressão de fora. E uma vez que a expansão acontece, para você reverter a expansão, você precisa de realizar trabalhos sobre o sistema. Então, essa é uma expansão que não é espontânea. Vamos ver isso aqui. O ar de uma bomba de bicicleta é comprimido quando se empurra o pistão. Espero que vocês saibam que é uma bomba de encher pneu de bicicleta. Provavelmente muitos não vão saber, né? Sabe como é que é essa criançada aí crescida em apartamento, né? Que toma leite com o quê? Com pera, né? Se eu tomar um negócio desse vai me dar uma desinteria danada. Mas vamos lá. Então, o ar de uma bomba de bicicleta, de encher pneu de bicicleta, é comprimido quando se empurra o pistão. Se o diâmetro interno da bomba é 3 centímetros e o pistão for empurrado por 20 centímetros a uma pressão de 2 atmosferas, quanto trabalho foi realizado na compressão? Então você tem que achar primeiro a variação de volume. Nesse caso, a variação de volume, você pensa assim que o diâmetro interno da bomba, 3 centímetros, então você tem lá, como é que eu poderia? Área. Você imagina a área do pistão, né? Você tem que pensar na área. O que ele falou é que esse diâmetro aqui é de 3 centímetros. Então você vai ter que, a partir do diâmetro, converter em área. Então você tem área que multiplica pelo deslocamento. O deslocamento é o 20 centímetros. Então como é que você calcula a área desse pistão? Pelo que eu me lembre, a área igual a π r ao quadrado. Então, π vezes, se o diâmetro interno é 3, então o raio é 1,5, tenho que elevar isso ao quadrado. Então isso vai dar tantos centímetros quadrados, né? Vou fazer aqui na minha calculadora, então 1,5 ao quadrado igual vezes o π. Aqui deu aproximadamente 7,1 centímetros quadrados. Tá aqui, centímetros quadrados, 7,1 aproximadamente. Então a variação de volume vai ser essa área, 7,1 centímetros quadrados, que multiplica por 20 centímetros. Então aqui você vai ter a variação de volume em centímetros cúbicos. Então, deixa eu pensar aqui, vezes 20. Isso aqui dá para aproximadamente 141,4. 141,4 centímetros cúbicos, ou eu acho que isso vai dar 0,1414 litro. E aí você quer calcular o trabalho de uma expansão, expansão não, na verdade uma compressão. E veja só, o ar é comprimido, então a variação de volume é negativa, na verdade. Então vamos pôr um menos aqui, menos. Então, trabalho igual menos pressão externa, ΔV. Essa fórmula para o trabalho de expansão contra uma pressão externa constante também serve para você calcular o trabalho de compressão. No caso, o trabalho de compressão é como se a vizinhança fizesse trabalho sobre o sistema. Então, você tem lá W igual pressão externa, 2 atm. O menos faz parte da fórmula. Variação de volume, menos 0,1414 litros. Então, isso aqui vai dar um certo trabalho em litro atm. Então, deixa eu ver aqui, vezes 2. Então, vai dar 282,7 menos 282,7 litro atm. Você pode fazer a conversão de litro atm para joule, né? Então, vou pôr aqui o fator de conversão em vermelho. Então, vezes 101,325 joule por litro atm. Então, basta você multiplicar por isso aqui, você vai ter o trabalho. Obviamente, o trabalho vai ser positivo, é um trabalho de compressão. Então, vezes 101,325
E esse trabalho deu, então, pelas minhas contas aqui, 28,65 quilojoules. 28,65 quilojoules. Trabalho positivo, né? O trabalho é positivo ou negativo em relação ao ar da bomba? Positivo, porque é um trabalho de compressão. Vamos a um outro problema aqui. Os 4 cilindros de um novo tipo de motor de combustão têm, cada um deslocamento de 3,6 litros. Em outras palavras, o volume de cada cilindro se expande 3,6 litros cada vez que o combustível entra em ignição. Se cada pistão dos 4 cilindros é movido por uma pressão de 1,8 kbar, ocorre ignição nos cilindros a cada segundo. Quanto trabalho o motor é capaz de executar em 1 minuto? Então, primeiramente, vamos pensar na variação de volume total. A variação de volume total são 4 cilindros, né? 4 vezes 3,6 litros. É uma expansão, né? Então a variação de volume é positiva. Então, 4 vezes 3,6, aqui na minha calculadora, deu 14,4 litros. A pressão, que seria, digamos assim, pressão externa para a fórmula, né, pelo menos, a pressão externa seria 1,8 quilo, né, 10 a terceira, né, quilo bar. O bar é muito próximo do ATM. Você pode converter isso aqui de quilobar para outras unidades, se você quiser. Então, um bar é aproximadamente 0,98 ATM. Olha, eu vou dar uma, como se diz, uma coxambrada aqui, né, para motivos dessa videoaula, para a gente não precisar converter isso aqui, porque é muito próximo o bar do ATM. Eu vou fazer de conta que isso aqui vai ser igual a 1,80 kbar. Se você quiser fazer mais exato, você converte o bar, quilobar não, quilo ATM. Se você quiser fazer uma coisa, vamos melhorar aqui, né? Se você quiser fazer uma coisa mais correta, você converte o bar em ATM. Mas eu vou fazer de conta que é a mesma coisa, ATM, devido a essa proximidade aí, né? Para cada ciclo, o trabalho vai ser, vamos lá, menos pressão externa, que é 1,8 vezes 10 ao cubo ATM, que multiplica por 14,4 litros, que multiplica pelo fator de conversão. Já vou colocar o fator de conversão, 1,1325 joule por litro ATM. Então já quero o resultado aqui em quilojoule. Vou mudar a cor aqui da canetinha só para mostrar a questão das unidades. Esse litro corta com esse ATM corta com esse. Então vamos ao cálculo. Então eu tenho lá 1.800, né? 1,8 vezes 10 ao cubo, né? 1.800 é 1,8K vezes 14,4 vezes 101,325. Então, pelas minhas contas aqui, isso deu 2.000, vou pôr aqui embaixo, W igual 2.626,34 kJ. Ou eu poderia colocar assim, por exemplo, ó, consegui aproximar aqui, 2,63 aproximadamente megajoule, se eu quiser, por exemplo. Eu dei uma aproximada aqui, né? Uma arredondada. Ele quer saber o trabalho realizado em 1 minuto. 1 minuto? Considerando que se cada pistão é movido por uma pressão e ocorre ignição a cada segundo, então o trabalho em 1 minuto, então, vezes 60, então eu vou ter o trabalho por minuto, então vezes 60, aproximadamente, deixa eu pensar aqui, você tem aqui mais ou menos
157,6 vezes 10 a sexta, 10 a sexta, joule por minuto, ou 157,6 megajoule por minuto. Bom, a aula está um pouquinho longa e não vai dar tempo de falar de expansão isotérmica reversível nessa aula. Então fica para a próxima aula. Até a próxima.